Então vamos para mais uma aula de eletrostática, o assunto que está no finalzinho, né? Vamos aplicar agora alguns conceitos, né, que a gente desenvolveu ao longo desse curso e finalizando nessas últimas lições com aplicações. Eu vou falar hoje de uma aplicação, né, que é a do condutor em equilíbrio eletrostático. Né? Então vamos entender primeiro as palavras que estão aqui já colocadas. Né? O que seria um condutor? Né? Então vamos analisar palavra por palavra aqui. Ó. Um condutor, o que é isso? Bom, condutor é um elemento responsável pela transmissão de cargas elétricas. É um elemento onde essa transmissão acontece com certa facilidade, com relativa facilidade. São exemplos de condutores de eletricidade os metais, por exemplo. Não é a única maneira de transmitir eletricidade, mas um bom exemplo para agora seria metais, certo? Então os metais têm o que a gente chama de elétrons livres. Os elétrons livres são os responsáveis, são os entes responsáveis pela condução de eletricidade. Então, condutor é um elemento, né, que com certa facilidade, com relativa facilidade, permite a transmissão da carga elétrica de um lugar para o outro. Só que a gente vai falar hoje de condutor em equilíbrio eletrostático. O que é que significa isso daqui, ó? Equilíbrio eletrostático. O equilíbrio eletrostático é uma condição especial que um corpo pode ter. Né? Quando a gente tem equilíbrio eletrostático, a gente diz que cessou todo o movimento ordenado de carga elétrica naquele objeto. Cessou o movimento ordenado de carga elétrica, tá? No interior do objeto. O que significa isso? Né? Não há mais movimento de carga elétrica? Não. Né? Não há movimento ordenado. Por que eu estou falando isso? Porque é comum a gente ter movimento de carga elétrica nos corpos, né? Por conta do quê? Por conta, por exemplo, da agitação térmica, né? A agitação térmica ela promove movimentos de cargas elétricas. Só que observa, o movimento causado pela agitação térmica ele é um movimento desordenado, ele é um movimento caótico. Nós não estamos falando disso. Não é ausência de movimento, é ausência de movimento ordenado. Para resumir, né, o corpo em equilíbrio eletrostático ele tem a corrente elétrica igual a zero. O que vem a ser corrente elétrica no seu interior igual a zero? Significa o seguinte, significa que não há mais movimento ordenado de carga elétrica. Vamos dar uma olhada nessa condição? Então eu tenho um objeto aqui, esse objeto é um condutor e a gente carregou ele. Né? O que significa carregar? Eletrizou ele, certo? Eletrizou com aqueles processos que você conhece, né? Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Vamos dizer que nesse exemplo eu tenha propiciado aqui um ganho de elétrons, quer dizer, esse objeto ganhou elétrons. Bom, como é que as cargas elétricas vão se acumular nesse condutor em equilíbrio eletrostático? Observa que eu estou pensando aqui que eu coloquei apenas 2 elétrons. Daqui a pouco eu vou colocar mais. 2 elétrons, cargas de mesmo sinal, elas não se repelem? Como é que essas cargas vão ficar então? Elas vão procurar ficar o mais afastada possível. Né? E o mais afastado possível significa o mais distante possível. No caso do condutor, significa se concentrar na camada mais externa desse condutor, na casca, na parte de fora. Então, à medida que a gente vai carregando esse objeto, ele vai ganhando cargas elétricas, aqui no meu exemplo né, negativo, mesma coisa aconteceria com a falta de elétrons, o condutor ficar eletrizado positivamente, né? As cargas elétricas né, elas vão procurar ficar né, na parte de fora. Por quê? Porque elas vão se repelir mutuamente. Quer dizer, quando o condutor está em equilíbrio eletrostático, né, a carga elétrica não fica, né, o excesso dela não fica lá dentro, ele fica lá fora. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre esse tipo de situação. Todo condutor em equilíbrio eletrostático tem carga na sua superfície, na parte de fora. Então, essa condição né, de corrente elétrica igual a zero, né, corrente elétrica igual a zero lá dentro, ela vai significar uma outra coisa. O
campo elétrico lá dentro, no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, ele tem que ser zero. E é fácil de entender isso, gente. Sabe por que ele tem que ser zero? Porque se ele não fosse zero, olha só o que aconteceria. Todo campo que atua sobre uma determinada carga, ele não gera uma força? Força não é carga vezes campo? Então, se existisse um campo elétrico lá dentro, existiria uma força apontada numa dada direção e num dado sentido. Essa força geraria um movimento nesse dada direção, nesse dado sentido. Então a gente teria um movimento ordenado, mas a gente não acabou de dizer aqui que a corrente é igual a zero, então não pode haver esse movimento de carga elétrica. Então é por isso que o campo elétrico, depois de atingido o equilíbrio eletrostático, ele tem que ser zero, porque desta forma a força fica zero e o movimento ordenado de carga elétrica não existe. Tá claro isso? Então é uma outra condição que você tem que saber. Quando você tem um condutor em equilíbrio eletrostático, saiba, o campo elétrico no interior deste condutor é nulo. Tudo bem? Bom, outra situação importante, né? Se eu tiver aqui um ponto que tem potencial A, né? Vou chamar esse ponto aqui de VA. Potencial elétrico A. E um outro ponto aqui, ó, que tem potencial elétrico VB, como é que você acha que tem que ser a diferença de potencial lá dentro? Vamos lembrar de uma aula que eu falei sobre potencial elétrico? Gente, o trabalho da força elétrica, ele é Q potencial de partida menos potencial de chegada. Tudo bem? Agora, o que significa trabalho? Trabalho da força elétrica significa deslocamento de cargas elétricas. Se eu tivesse uma diferença de potencial no interior desse corpo, você concorda que haveria um trabalho sobre as cargas elétricas? E se há um trabalho, a carga elétrica tende a se deslocar do maior potencial para o menor potencial, né? Não é isso mesmo? Né? E no caso da carga negativa, lembra, né? O sentido oposto, né? Tudo bem? Tá claro? A carga elétrica sempre tende a ter a menor energia potencial. Lembra disso? Então, gente, é por isso que, né, não pode haver trabalho. Se não pode haver trabalho, o trabalho tem que ser igual a zero. Se o trabalho tem que ser igual a zero, o que é que significa? Significa que o VA menos o VB, já que ele está em equilíbrio eletrostático, tem que dar zero. E a consequência disso é que o VA tem que ser igual ao VB. Quer dizer o seguinte, o potencial elétrico tem que ser constante, né? Todos os pontos no interior de um condutor, eles têm que apresentar o mesmo potencial, porque se não fosse isso, ele não estaria em equilíbrio eletrostático, uma vez que uma diferença de potencial geraria corrente. Tá claro isso para você? Tudo bem? Tudo em ordem? Então, vamos para uma situação de um caso particular, que é importante para vestibular. Vamos falar de um condutor que tem o formato de uma esfera, né? Aqui no nosso caso, o condutor tem o formato de uma esfera e eu estou aqui com uma esfera de raio R. Aqui, ó. Tudo bem? Como é que é o campo elétrico, então, lá no interior desse condutor? O campo elétrico dentro de qualquer condutor em equilíbrio eletrostático é zero. Onde é que ficam as cargas elétricas nesse condutor? Né? Vamos dizer que eu eletrizei ela de novo negativamente, quer dizer, eu transferi elétrons para esse objeto. Onde é que ficam as cargas elétricas? As cargas elétricas ficam na superfície, na parte de fora desse condutor. E o que acontece com o potencial elétrico lá no interior do condutor? O potencial elétrico é constante. Aí alguém fala assim para mim, tudo bem, eu entendi. E fora do condutor? Como é que fica isso? Fora do condutor, vamos escolher aqui, ó, um ponto, né,
que está a uma certa distância lá do centro. Ó. Vamos pegar daqui até aqui. Ó. Como é que fica o campo? Está dentro do condutor? Não está dentro. Então, o campo elétrico fora do condutor, ele é igual a K módulo de Q pela distância ao quadrado. Onde a distância aqui, gente, né, é a distância ó, do centro desse ponto aqui ó, até aqui. Tudo bem? É essa distância aqui. Ó. Tudo jóia? E o potencial elétrico, como é que fica? O potencial elétrico, ele fica potencial elétrico igual a K, Q sobre D. Tudo bem? Fora do condutor. Tudo bem? Tá claro? Você lembra dessas expressões? Elas são, respectivamente, o campo de uma carga pontiforme e o potencial da carga pontiforme. Igual. Né? O que é que está mudando? Está mudando lá dentro. Lá dentro do condutor, vamos enfatizar, já disse várias vezes, quero que você grave, lá dentro o campo é zero e o potencial é constante. Né? O potencial é constante. Né? Onde isso? Onde isso daqui? Dentro. Então, isso daqui, ó, campo zero, né, e potencial constante lá dentro. Como é que se calcula o potencial lá dentro do condutor? O potencial dentro do condutor, ele é calculado por essa expressão aqui, ó, KQ sobre R, onde R é o raio, né, da esfera condutora. Tá claro? Vamos dizer isso de uma outra maneira? Vamos dizer isso através de gráficos? Então, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho um gráfico, vamos destacar, ó, como é que é o potencial elétrico no interior de um condutor. Aqui está o raio R, ó. O potencial elétrico no interior é essa parte aqui, ó. Ela é constante, certo? Como é que fica o potencial elétrico fora do condutor? Fora do condutor é essa expressão que está aqui, ó. Certinho? É essa região do gráfico aqui, ó. Tudo bem? Agora, e o campo elétrico? Como é que fica o campo elétrico? O campo elétrico, ó, aqui, ó. Aqui está o raio do condutor, certo? Numa distância inferior ao raio, você está vendo aqui, ó, campo igual a zero. Olha o zero aqui, ó. Certo? Tudo bem? Sair um pouco aqui da frente para você olhar. Ó. Campo igual a zero. Tudo bem? E fora? Fora é essa expressão que está aqui. Ó. Essa daqui, desculpe. Certo? Essa expressão que está aqui. Ó. Fora. Tá claro isso para você? Tudo em ordem para você? Então, o valor do campo aqui, vamos chamar de E. O valor do potencial aqui eu vou chamar de V. Eu espero que você tenha entendido isso. Né? Uma aplicação daquilo que a gente acabou de dizer ao lado. Para finalizar, né, vamos falar de uma aplicação disso tudo aqui. Onde é que a gente encontra esses fenômenos e por que é útil saber disso? Então vamos dar uma olhada nessa situação aqui. Ó. Já ouviram falar em gaiola de Faraday? Gaiola de Faraday. Então, aqui você tem uma pessoa dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático. Aqui a mesma coisa, pesquise no Google, pesquise no YouTube também, você vai encontrar vários lugares com vídeos, etc. Eu não estou trazendo aqui para não estender esse vídeo e também para que você mesmo pesquise. Pesquise aí no Google e dê uma olhada. Olha que situação interessante, uma descarga elétrica, né, acontecendo aqui e a pessoa está protegida. Por que ela está protegida? Vamos lembrar por que ela está protegida? Ela está protegida porque no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático o campo é zero. Né? As cargas ficam acumuladas lá na parte de fora. Né? Tudo bem?
Então pesquise, dê uma olhada, é bem interessante ver os vídeos aí. Você pode notar que tem aí um monte de imagens representando a gaiola de Faraday, né? Na gaiola de Faraday, você estaria protegido se ficasse dentro dela quando sofresse uma descarga elétrica, né? Em tempestade, por exemplo, onde é bom ficar? Bom ficar dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático. O carro, por exemplo, né? Se você ficar dentro do carro, você está protegido das descargas elétricas, uma vez que o campo lá dentro será nulo e não haverá carga elétrica para te, né, causar algum dano. Tudo bem? Voltando para a lousa, para finalizar, eu gostaria de falar ainda uma situação para você, né? Eu gostaria de falar ainda sobre uma situação importante, né? Qual seria ela? O chamado poder das pontas. É bom que você saiba o seguinte, né? Toda vez que você tem um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é sempre perpendicular à superfície desse condutor. Então forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então se eu quisesse marcar o campo elétrico aqui, ó, o campo elétrico ele seria perpendicular à superfície naquele ponto. Então se eu pegasse aqui, ó, perpendicular à superfície em qualquer ponto. Tudo bem? Sempre formando então aqui, ó, 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. E as cargas, como é que elas ficam distribuídas nesse condutor em equilíbrio eletrostático? Elas ficam uniformemente distribuídas? Não, né? Vai haver uma concentração de carga elétrica no lugar mais pontudo, quer dizer, é o poder das pontas. A carga elétrica vai ficar muito concentrada na ponta do objeto. Se o objeto tem alguma parte mais larga, mais espessa, você vai notar que a carga elétrica aqui ela fica, né, com menor concentração. Isso gera um fenômeno interessante, né? O campo elétrico numa ponta, né? O campo elétrico numa ponta, ele é muito intenso, se comparado, né? Se comparado com o campo elétrico em um lugar que não é ponta, né? Aqui, ó, um lugar menos pontudo. Então eu vou escrever isso para você, ó. Esse daqui é o EB, esse daqui é o EA. Campo elétrico na ponta e campo elétrico do outro lado, né? Aqui é um pontinho que eu chamei de A, aqui é um pontinho que eu estou chamando de B. Vamos escrever, ó. O EA é maior, do que o EB. Tudo bem? E o potencial elétrico, como é que fica? O potencial elétrico aqui, ó, desse ponto A e desse ponto B. O potencial elétrico não é constante? Então, o potencial elétrico de A é igual ao potencial elétrico de B. Isso daí gera um fenômeno também importante, também interessante. Eu gostaria que você observasse aqui comigo, né? O poder das pontas tem a ver com este objeto aqui, ó. Pesquisa no Google, pesquisa no YouTube, você vai ver, né, o para-raio. O para-raio tem esse poder, né, de concentrar a carga elétrica, portanto, né, se você tiver uma descarga elétrica atmosférica, ela tem a tendência de, né, atingir, né, uma ponta. Né, e é para isso que para-raio é utilizado, né, impedindo que as descargas elétricas acessem qualquer lugar do prédio, que poderia gerar incêndio, que poderia gerar bastante transtorno. Então, o para-raio nada mais é do que uma ponta ligada ao fio terra. Pesquise aí, dê uma olhada nos vídeos do YouTube, olha quanto exemplo de poder de ponta aí de para-raio. Proteção eletrostática de para-raio. Certinho? Esse é o poder das pontas. Tá claro para você? Tá perfeitamente claro sobre o que a gente disse agora nessa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, né? Já já vamos fazer uma série de exercícios aí para ilustrar tudo isso. Obrigado.